E aí, tudo bem? Bom, hoje a gente vai abordar aqui nessa aula um recurso muito comum aí na internet, né? A gente que está sempre navegando pelos sites aí, provavelmente a gente já preencheu diversos formulários, seja para enviar mesmo uma mensagem para alguém, do dono daquele site, ou comentar, fazer um comentário no blog, ou para fazer login, né, se cadastrar e ter um login, por exemplo, no YouTube, a gente preencheu um formulário HTML. E o que eu vou ensinar para vocês hoje é como criar um documento, um formulário HTML a partir do zero, né? Então nós temos aqui no nosso simplesinho bloco de notas a estrutura básica de um documento HTML. Eu já fiz uma aula sobre isso, tá aí no YouTube para vocês, tá? E eu vou mostrar para vocês agora qual é a minha intenção, o que que a gente vai efetivamente aprender. Bom, nós vamos fazer essa estruturazinha aqui, ó, básica de um formulário com esses campos aqui, para esses dados, tá? Um campo para o nome, para o usuário inserir o nome, o sobrenome, tá? Uma mensagem e um botão de enviar aqui, tá? Sendo que isso tudo aqui é texto, ó, HTML, e essas aqui, essa representação aqui, é o que nós vamos descobrir como fazer isso via HTML. Vamos lá? Bom, voltando aqui para o nosso bloco de notas, a primeira coisa que vocês precisam saber é que para um formulário funcionar, os dados de funcionário do formulário precisam estar envolvidos por uma tag específica. Uma tag do HTML que se chama form, desculpe. Nada mais óbvio, né? Form de formulário, no caso da língua inglesa, e aí combina um pouquinho aqui com a nossa palavra também em português. Você vai abrir e vai fechar a tag form, tá? E dentro da tag form é que nós vamos inserir os campos em que nós intencionamos que o usuário do nosso site preencha. Então a gente quer que ele coloque o nome dele, obviamente. Então a gente coloca aqui. Não vamos nos preocupar agora em envolver esse conteúdo, esse texto escrito com qualquer tag HTML, tá? Vamos nos concentrar apenas em desenvolver aquela estrutura e no decorrer das aulas, que não vai ser só uma, né? A gente vai abordar como preparar melhor esses documentos de texto, esses textos dentro da tag form, tá? Como estruturar melhor. Mas vamos ter um campo nome. E existe uma outra tag, tá? Que são tags específicas, é uma tag específica para formulários, tá? Que é a tag input, para o usuário incluir dados. Input, é isso aqui a tag, tá? A tag input, ela é um elemento vazio, tá? Ou o tag input é um elemento vazio do HTML, ou o elemento input é um elemento vazio, tá? Só para deixar bem claro que tag e elemento é exatamente a mesma coisa. Então, por ser um elemento vazio, significa que ele, simplesmente você colocando uma barra aqui, você está já determinando a área dele de atuação. Ele não envolve um outro elemento, tá? Então, ele é exatamente assim. Mas para ele mostrar o seu poder, mostrar o que veio, ele necessita de alguns atributos, tá? Então, o primeiro atributo que nós vamos colocar aqui para tag input é o tipo, ou seja, o tipo de dado que nós vamos querer que o usuário insira nesse campo nome. Pessoal, o nome não se escreve com letras, né, com esse tipo de caractere, então a gente vai colocar text, tá? Eu estou pedindo para que o usuário insira no campo dados, né, abrindo um campo para o usuário inserir dado de texto, tá? Input type text. Esse aqui é o primeiro atributo que nós vamos colocar. Um outro atributo que nós vamos colocar é muito importante, principalmente para quem vai desenvolver ações a partir de outras linguagens web, como PHP e ActionScript, e especialmente para quando você for receber esse formulário, tá? Depois eu vou explicar ao longo dessa aula mesmo onde a gente vai receber esse formulário. E esse atributo é o atributo name, ou seja, qual é o nome do campo. Pessoal, preferencialmente colocar o mesmo nome que você deu aqui, tá? Para você não se perder na hora de ler esse formulário, saber onde está o nome da pessoa, o sobrenome, etc. Então, você vai repetir nome, tá? Pode colocar
entre aspas e sem aspas, porque a gente está escrevendo no HTML5, que permite com que que essas formalidades das linguagens anteriores, principalmente o HTML5 4.01, que foi a última versão do HTML, e também a versão 1.0 ou 1.1 do XHTML, impunham que a gente tivesse uma rigidez na escrita, né? Com HTML não precisa mais. Por isso que aqui, ó, eu coloquei e aqui eu não coloquei. Por padrão, pessoal, você tem que seguir um padrão único para ficar tudo bonitinho e organizado. Segue aquele padrão que você já estava acostumado a fazer antes de você conhecer o HTML5, tá? Outra coisa também que é dispensável é essa tag, essa barra para fechar aqui. No HTML5 não é mais necessário, mas como eu já estou acostumado, eu vou colocar aqui, tá? Então, nosso primeiro campo aqui de dados é justamente esse, é o campo nome, certo? Agora a gente vai inserir um outro campo. Para isso, a gente vai vir aqui, vai escrever qual o nome do campo que a gente quer, que o usuário envie, sobrenome, 2 pontos, e aí a gente vai mais uma vez abrir uma inserção de dados, ou seja, um campo para inserção de dados, input. O type é exatamente o mesmo, nós vamos colocar text. Opa, vamos escrever direitinho, senão não funciona. Text. Name. Agora, o nome lá é sobrenome, né? Então, vamos colocar aqui sobrenome. Tá? Então, nós inserimos aí 2 campos. Um para nome e outro para o sobrenome. Bom, o terceiro campo, vamos dar até uma olhadinha para refrescar a memória que nós temos aqui, é o campo para mensagem, certo? Agora vem um outro elemento específico de formulário. Então, primeiro a gente vai escrever aqui o nome do campo, mensagem. Mensagem. Tá? E vamos inserir, logo após esses 2 pontos aí, esses 2 pontos aqui, pessoal, é texto, tá? Se eu não colocasse ele, daria no mesmo, é por uma questão de estilo, e eu vou mostrar para vocês lá o que vai acontecer, né? Qual é a diferença. Vou deixar até aqui sem 2 pontos, mas ele não faz parte da estruturação nem da linguagem, não, tá? É como vocês geralmente preenchem o formulário, até lá, nome, 2 pontos, sobrenome, 2 pontos, não é isso? Então, é exatamente para isso, não tem nada a ver com a linguagem. Se você não botar o 2 pontos, vai funcionar. O outro atributo que a gente vai colocar, na verdade o outro elemento, é o elemento text area, tá? Do HTML. O elemento text area, ele difere do input basicamente em 2 sentidos principais. Primeiro, o text area, ele permite a inserção de dados em diversas linhas, tá? Em blocos de linha. Enquanto o input, ele vai colocar dados numa única linha, como se ele fizesse esse movimento aqui. Já o area, ele já faria isso aqui, ó, já teria linhas, tá? Para você escrever e tal. Então, aqui, e outra diferença básica também é que, ao contrário do input, o text area, ele não é um elemento vazio, tá? Ele recebe, então, a tag de fechamento, text area. Opa! Text area, certo? Bom, aqui a gente já inseriu, vou colocar os 2 pontos aqui para ficar bonitinho lá na hora. Uma vez que vocês já entenderam que ele não faz parte da linguagem, ele é simplesmente para separar ali, né? Ou introduzir ao conteúdo que virá. A gente vai colocar aqui o nosso último campo. A gente vai colocar agora um input novamente. Dessa vez a gente não tem texto antes e você vai entender por quê. Input e o type. E dessa vez vai mudar o tipo de inserção de dados, né? O tipo de dados que podem ser inseridos ali. Na verdade, ele vem agora com o valor submit. Opa! Submit, que é do inglês enviar, tá? Então, eu posso colocar aqui a barrinha. Isso aqui vai dar um resultado. Ou seja, a pessoa não precisa clicar em alguma coisa para enviar o formulário. É assim que acontece, né? Normalmente. Então, esse você vai colocar um campo para inserção de dados do tipo input. Você vai colocar tag input
com um atributo type do valor submit. Quando a gente verificar isso no HTML, a gente vai compreender perfeitamente. Então vamos aqui abrir aqui nosso arquivo HTML e olha ele aqui, ó. Exatamente o nosso formulário. Aí vocês devem estar pensando assim, poxa, mas está diferente, porque no desenho, né, a gente colocou ele aqui, ó, tudo um embaixo do outro. Por que está um do lado do outro? Tá, é mais uma função do HTML que você tem que manipular para o documento respeitar. Então, o que a gente vai fazer aqui? Simplesmente, para esse momento agora, normalmente as pessoas fazem isso aqui com tabela. Tá? Coloca cada campo numa área da tabela, numa célula da tabela e separa. Como a gente ainda não... Essa é a nossa primeira aula de formulário, eu vou só inserir aqui a tag BR do HTML, que vocês devem conhecer. O BR, ele faz uma quebra de linha, né? Obriga o browser a alocar os elementos na linha subsequente, na linha de baixo, né? Posterior. Então, eu coloquei aqui, ó, pular linha de texto, de nome para sobrenome, de sobrenome para a área do texto, text area, e de text area para o botão de enviar. Vamos agora salvar mais uma vez e vamos verificar aqui a renderização no nosso navegador. Vou atualizar, ó, foi todo um para baixo do outro aqui. Agora observe uma coisa aqui, pessoal. Enviar dados, está escrito aqui isso, né? Em nenhum momento aqui no nosso texto eu escrevi enviar dados. E por que está escrito ali enviar dados? Nosso texto não, no nosso código. Porque esse é o valor padrão. Quando você não coloca nada, nenhum valor para aquele botão, é isso que o navegador vai renderizar. Enviar dados, tá? Uma vez que ele sabe que isso aqui são dados que estão sendo inseridos por meio dessas tags aí, né? Do formulário. Para a gente mudar aquilo ali, escrever qualquer coisa que a gente queira, a gente tem que colocar um outro atributo. Esse atributo é o value, tá? De valor. A gente vai colocar o valor desse botão, como é um botão para enviar, a gente vai escrever enviar. Opa. Ó, correto? E agora a gente vai aqui no nosso browser, vamos atualizar, fiquem de olho aqui. Olha lá, já escreveu enviar, tá? Eu poderia escrever qualquer coisa, por exemplo, ó, vai, tá? Eu vou atualizar aqui, ó, vai. Poderia escrever ir. Opa. Ctrl S. Ir. Pronto. Poderia escrever enviar formulário, mas vamos parar em enviar, né? Porque isso aí vocês podem testar aí, tá? É só para dizer que esse atributo valor, o que você escrever aqui é justamente onde ele vai apresentar lá no botão a modificação do texto, tá? Nas próximas aulas eu vou mostrar como esse value funciona para outros tipos de tipo de input, tá ok? Era isso que eu tinha para ensinar para vocês hoje, eu espero que vocês aproveitem aí. Tchau, tchau!